presença. Eu sei que o Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor já falou através de louvores, através de palavras, mas eu sei que o Senhor ainda tem algo aos nossos corações esta noite. Continue falando, Pai. Mais uma vez, usa o teu filho como canal transmissor da tua palavra e alcança os nossos corações esta noite. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estar nesse lugar. Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor. Quem aqui hoje já sentiu a presença do Senhor? Quem aqui já sentiu essa presença que conforta nos corações? Queria fazer uma leitura rápida no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 1 ao 4. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura, mexe com a minha família. Sara todas as feridas, oh Deus. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, que o Senhor possa fazer um milagre em nossas vidas hoje. Aleluia. Gênesis capítulo de número 37, a história de José, filho de Jacó. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Está, portanto, a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastorava os rebanhos de ovelha e cabra com seus irmãos, cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre toda a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que José o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram, e tornando-se invejosos, que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Pode tomar o seu assento. A história de José, ela vai partir ao momento de sua mãe. Raquel era uma mulher estéril, que tinha a ambição de poder ter um filho, de dar um filho a Jacó, a Israel. Todos as suas irmãs já tinham filhos, mas Raquel era estéril.
Mas o fato de Raquel ser estéril não o conformava, pois todos os dias ela orava a Deus pedindo a bênção. Da mesma forma, Jacó orava a Deus pedindo a resposta, o escolhido. Um dia, a resposta de Raquel chegou. Uma mulher estéril gerou em teu ventre uma criança. Essa é a primeira parte, é o primeiro milagre, onde nós vemos o agir de Deus sobre a família de Jacó. Nasce então José. Todos nós já imaginamos como é ter um irmão mais novo. Jacó tinha um apego maior por José, por ser o caçula, por ele já estar na velhice, já não ter mais aquela correria do dia a dia. Ele tinha um tempo maior para estar com ele. Jacó não precisava carregar peso, não precisava trabalhar no campo. José, quando ele via alguma coisa, ele corria e contava a teu pai qualquer coisa de errado que seus irmãos faziam. Isso, de uma certa forma, foi criando um ódio dentro do coração de seus irmãos, porque era notório a prioridade de Jacó em José e Raquel. Eles viam tua mãe deixada de lado, eles deixaram de lado, e como prioridade eles tinham somente os dois. Só que isso vai levar um pouco mais o patamar a partir do momento em que José começa a perceber qual que era o teu dom, quando ele começa a enxergar um pouco sobre o teu propósito, quando ele tem um sonho. Nesse sonho ele vê ele e os irmãos amarrando os fardos de trigo no campo, e o fardo de José ele levanta, e o dos irmãos dele reverencia. José ingênuo, ele foi contar a teus irmãos sobre o teu sonho. Ali ele já estava tendo, Deus já estava mostrando para ele qual era o real propósito seu. E ele tem um outro sonho, onde a lua, o sol e 11 estrelas, onde seu pai, sua mãe e seus irmãos estavam diante dele. E despertado pela raiva, os irmãos de José começaram a tramar contra ele. A partir do momento em que você começa a destacar em um ambiente, lugares, pessoas vão olhar com olhos diferentes para você. Alguns vão te aprovar e te parabenizar, mas outros vão ter a inveja daquilo. Muitas pessoas têm inveja de ver você crescendo, de você habitando lugares e estando em lugares. E Jacó pede para que José vá até o campo ver como estavam os seus irmãos. Jacó era da confiança, José era da confiança de Jacó. E quando ele aparece de longe, seus irmãos tramam contra ele. Às vezes o ódio que a pessoa carrega em coração, às vezes a raiva, ela desperta coisas em você que você nunca imaginaria que pudesse fazer. E eles falam que vão jogar José
em uma vala e vão colocar a culpa em uma feira. E já estavam tramando contra o seu irmão. O primogênito de Jacó, Rubens, ele cai um pouco em si e tenta interferir. Mas eles foram liderados por Judá. Ele foi jogado a uma cova. Só que de longe vinham compradores de escravos. E eles venderam José. Além de se livrar do seu irmão, ainda obtiveram um lucro sobre aquilo. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos vão te jogar em um poço. Muitas vezes você vai estar em um poço, você vai estar afundado. Mas a caravana do Senhor, ela vai passar. Ela vai te levar para lugares onde você deveria estar. Talvez você não entende qual que é o motivo de você ter chegado até lá embaixo. Talvez você não tenha entendido qual que era o real propósito de você estar ali. Mas é porque uma caravana vai passar. Empregador, mas era uma caravana de comprador de escravos. José ia ser um escravo. Mas ele seria levado ao lugar onde ele deveria estar. Pense comigo, se José tivesse fugido, tivesse corrido, não tivesse, a partir do momento que ele viu seus irmãos, ele tivesse voltado, a caravana ia passar e José ia ficar. Às vezes ela vai tirar a gente, vai levar a gente para um lugar onde nós achamos que é o pior, onde é o lugar onde nós não vemos a luz do fim do túnel. É o lugar onde nos vemos sozinhos. Pois José já não tinha mais sua família. Ele estava sozinho, num lugar desconhecido, em uma terra distante. Mas ele tinha uma promessa. José, com toda a sua inteligência, ele vai trabalhar na casa de Potifar. O Potifar era um dos maiores, era o maior general, responsável por todo o exército. E José já estava na casa dele. Só que Potifar conhecia José, mas não conhecia a mulher que tinha. Essa mulher, ao deparar com José, ela pede para que ele se deita com ela. A partir do momento em que nós começamos a estruturar a nossa vida, a partir do momento em que nós conseguimos nos encaixar em um lugar, nós achamos que nós estamos no caminho certo, que nós estamos seguindo, sempre vai aparecer adversidades. E mais uma vez, José se encontrou numa situação difícil. A partir do momento em que a mulher de Potifar pede para se deitar com ele, ele se vê na necessidade da carne, onde ele poderia ter largado tudo e ter ficado. Só que esse não foi o ensinamento que ele recebeu de teu pai, não foi o ensinamento que ele recebeu de tua mãe. Essa não era a índole de José. Então ele fugiu. Ele fez o certo. Só que deixa eu falar para você, às vezes nós fazemos o certo, nós corremos atrás, mas o inimigo, de certa forma, ele quer te ver embaixo. Então aquela mulher vai falar a Potifar que José tentou contra ela. E Potifar se vê cego
e não ir um pouco mais a fundo sobre as histórias, sobre saber o que realmente aconteceu, ele manda prender José. Olha a situação em que o José se encontra. Eu fico a refletir um pouco sobre a gente estar em um certo local, em um certo ambiente, onde nós achamos que nós estamos seguindo o caminho certo, e as coisas tomam uma reviravolta que nós não entendemos. Eu ainda lembro a noite, a madrugada, que eu recebi um telefonema. Eu morava no interior, tinha uma pequena loja, já tinha consolidado uma vida naquele lugar. Só que o Antônio que habitava naquele lugar não é nada do que vocês veem aqui. Eu era um jovem movido pela bebida. Eu era um jovem movido pela droga. Eu fico ainda a me refletir sobre aquela noite em que eu recebi um telefonema onde haviam adentrado a minha loja e tinham roubado tudo. Eu me lembro da frustração daquela noite. E quando eu lia a história de José, eu consegui entender. Hoje, quando eu escutei um pouco a palavra do pastor Michael, eu consegui entender um pouco mais. Eu estava em uma terra. Eu estava habitando em uma terra onde não tinha produtividade. Eu estava habitando em uma terra onde os espinhos cresciam sobre mim. Eu estava em um lugar onde o inimigo já tinha se tramado contra mim. Quando eu perdi tudo, eu cheguei e falei: Deus, por que tu fizeste isso comigo? Eu lutei tanto para conquistar isso, eu lutei tanto para poder chegar nesse lugar, eu lutei tanto para estar aqui. Só que eu esqueci que enquanto eu estava lá, em nenhum momento eu lembrava de Deus. Deus transferiu de um lugar, me tirou de um ambiente e me colocou em outro, para hoje eu estar aqui, glorificando o nome de Jesus. Se você está comigo, diga amém. Aleluia. E assim foi com José. A partir do momento em que José é preso, é o momento em que ele começa a entender qual que é o seu real sentido, o seu real dom naquele ambiente. Em nenhum momento ele murmurou contra Deus. Em nenhum momento houve desânimo de José. Em nenhum momento ele baixou. E chegaram um cozinheiro e um copeiro presos. O copeiro teve um sonho, onde ele carregava 3 baldes de vinho diante de Faraó. Ele ficou apreensivo, sem entender, sem compreender aquele sonho. Da mesma forma, o cozinheiro teve um sonho. Nesse sonho haviam 3 cestos sobre a cabeça de 3 homens, com vários frutos, mas também haviam vários pássaros. E eles ficam sem entender qual era o real sentido daqueles sonhos que eles tiveram. Então eles vão procurar a José. José então chega no copeiro e fala que aqueles 3 cálices, aqueles 3 baldes, são 3 dias que ele ficará até sua liberdade, que ele vai estar novamente ao lado de Faraó. Da mesma forma, ele chega no cozinheiro e fala que aqueles 3 cestos
significaria que em 3 dias ele seria morto e o corpo dado aos pássaros. E passaram 3 dias e a revelação que José deu àqueles homens se cumpriram. E José fez um pedido àquele copeiro que quando estivesse diante de Faraó, que lembrasse dele. Às vezes nós vamos ambiciar coisas que ainda não é o momento. Às vezes nossa imaturidade vai desejar que nós tenhamos coisas que ainda não é o momento. Naquele momento, Faraó não precisava de um governador. Naquele momento, Faraó precisava de um cozinheiro. José não foi levantado para ser cozinheiro. Eu tenho certeza que essa igreja aqui, ela foi levantada para ser levantado verdadeiros adoradores do Senhor. E é passado 2 anos e Faraó tem um sonho que lhe deixa intrigado. Ele vê 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. E ele não consegue compreender esse sonho, e por todo o reino correu, e ninguém conseguia decifrar sobre o sonho do Faraó. Só que 2 anos depois, aquele copeiro ainda lembrou de José. Ele falou: Faraó, tem um homem que está preso. Eu tive um sonho, e ele me revelou o meu sonho, e se cumpriu. Faraó mandou que chamasse José. Depois de contar teu sonho, José revela que no Egito haveriam 7 anos de abundância, 7 anos de fartura. Mas ao fim desses 7 anos também haveria 7 anos de miséria. 7 anos em que a terra não produziria. 7 anos em que o povo passaria uma dificuldade. E naquele momento, Faraó coloca José como governador. Você conseguiu entender que ele não precisou passar por várias etapas para poder chegar a ser governador? Ele foi tirado da cadeia do fundo pro topo. Da mesma forma que Deus honrou a vida de José, ele utilizou-se Davi. Usou-se Davi para poder derrotar um gigante. Usou-se Davi contra Esaú para poder Davi estar no topo, o menor de tua casa. Da mesma forma em que Deus utiliza Moisés para libertar o teu povo. Aquele homem, Moisés, uma criança que descia um cesto, Deus levantou para liberar uma nação. Uma criança que era para ser morta, ela também foi utilizada para libertar uma nação. Você conseguiu entender que a vida de nenhum dos profetas era fácil? Você conseguiu compreender que em nenhum momento eles puderam desfrutar? Elias, até seu último dia, mandava que descesse fogo do céu. Até o último dia ele ainda lutava, até o arrebatamento. Não vai ser fácil estar nessa terra. Não vai ser fácil servir a Deus. Não vai ser fácil você estar na presença
presença do Senhor, porque tem uma pessoa lá fora que não se alegra com isso. Alguém que perdeu no deserto para Deus, para Jesus. Aquele que tentou o Senhor no deserto, Ele também vai te tentar no deserto. Jesus estava num deserto físico, e nós vivemos um deserto espiritual. E é nesse momento em que nós somos tentados. só que ainda não diminuiu a questão de José. José, durante os 7 anos em que houve fartura, ele governou sobre o Egito e sobre as terras em volta, para que pudessem guardar alimento, pudesse racionar alimento durante esses 7 anos. E quando chegou Os 7 anos inférteis, a família de Jacó, eles não tinham mais o que comer. Então Jacó mandou que os seus filhos fossem até o Egito atrás de comida. E quando lá chegaram, a procurar em um, conversar com o outro, mandaram-lhe falar com José. Eles não reconheceram José naquele momento, mas José reconheceram seus irmãos. Ele ordenou que Ele passou para outros que seriam espiões. Seus irmãos seriam espiões, mas com o intuito de que eles pudessem trazer o seu filho mais novo de Jacó, que eles trouxessem Benjamim até ele. E eles voltam e falam a Jacó, e Jacó apreensivo, depois de ter perdido José, pois ele achava que José já estava morto. Ele fica com receio, mas ele manda Benjamim, ele libera Benjamim até lá. E Jacó, e José, quando ele vê Benjamim, ele se rende. Então ele conta aos seus irmãos. E aquele sonho que José teve lá atrás, ele se concretizou. imagina tudo que José passou até chegar naquele momento. O caminho é difícil, O deserto é difícil, a prova é difícil, mas todos nós temos um propósito. Todos nós temos uma vitória. Talvez você não enxergue qual que seja a sua vitória, talvez você não enxergue qual seja o seu propósito, mas lá dentro Deus está trabalhando. talvez você não esteja vendo, não esteja conversando, mas Ele está trabalhando. E José traz sua família para morar no Egito. Ele traz teu pai, sua mãe, seus irmãos, aqueles que tentaram contra a vida de Jacó, de José, aqueles que tentaram matar José. Ele os perdoou. Às vezes é difícil a gente trazer o perdão ao coração sobre muitas coisas. Tem coisas que acontecem em nossa vida em que nós ficamos remoendo, e nós não damos o perdão. Nós não reconhecemos esse perdão. José reconheceu e trouxe sua família a morar com ele no Egito. Eu queria pedir para que pudessem levantar, que a gente pudesse fazer uma oração, mais uma, porque quando o crente ora,
o inferno estremece. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor possa vir, Senhor, abençoar, Senhor, cada pessoa que está nessa igreja, cada família, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, descer sobre as casas delas. Que o Senhor possa, Senhor, trazer prosperidade. Que o Senhor possa afastar qualquer coisa do inimigo, Senhor. Qualquer plano do inimigo que tenha se levantado contra qualquer pessoa dessa igreja. Que o Senhor coloque a tua mão, Pai. Que o Senhor coloque a sua mão sobre as enfermidades, sobre aqueles, Senhor, que precisam, Senhor, aqueles que estão no fundo do poço, aquelas famílias, Senhor, que já estão precisando da tua palavra, que estão precisando da tua presença, Pai. Entra naquelas famílias, restaura, revive, coloque vida nova sobre essas famílias, em nome do Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade.